Ave cheia de graça, bendita sejas, mãe, te amo com amor eterno, singelo de coração. Quero então colocar minha vida em tuas mãos, sentir que podes minar-me, mãezinha, com tua proteção. Eu quero deixar que o teu plano em mim possas realizar sem limitações, e quero tentar, sem porém saber, ser um pouquinho do que tu és. Eu quero deixar que o teu plano em mim possas realizar sem limitações, e quero tentar, sem porém saber, ser um pouquinho do que tu és. Ave cheia de graça, bendita sejas, mãe, te amo com amor eterno, singelo de coração. Quero então colocar minha vida em tuas mãos, sentir que podes minar-me, mãezinha, com tua proteção. Eu quero deixar que o teu plano em mim possas realizar sem limitações, e quero tentar, sem porém saber, ser um pouquinho do que tu és. Eu quero deixar que o teu plano em mim possas realizar sem limitações, e quero tentar, sem porém saber, ser um pouquinho do que tu és. Ave cheia de graça, amém. Eu quero começar esse programa rezando com você. Vamos juntos? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ô glória! Estamos com você nesta noite de sexta-feira, mais um programa Feitos de Fé, aqui pela Rede Maria de Evangelização, nossa web TV Maria Passa à Frente. Eu, Camila Veloso, quero receber você, sua casa, sua família, você que está aí neste momento sintonizadinho aqui com a gente, já unindo o seu coração aqui ao nosso. Seja bem-vindo e obrigada por nos fazer essa companhia nessa noite. E o programa de hoje, assim como já começou, né? Todo mariano. E o programa vai seguir assim, todo no colinho da mãe. Um programa todo singelo, todo terno, todo debaixo do manto de Nossa Senhora. Eu quero convidar você para se chegar aqui também, nesse manto de Nossa Senhora, junto com a gente. Estamos todos aqui no estúdio, já debaixo do manto dela. Amém? Que Maria possa passar à frente, então, desse programa, da sua casa. Que você possa colocar também já as suas intenções, né? Que você já possa ir vendo aí e trazendo a sua memória, ao seu coração, como está o seu relacionamento com Nossa Senhora, né? Como você tem vivido essa fé com ela,
o Santo Rosário, a sua devoção, as suas orações. Se você tem se colocado nesse colo que tanto cuida da gente, né? E no programa de hoje nós vamos receber um casal muito querido, muito especial, que vai trazer para a gente uma história, um testemunho de fé todo mariano, todo da mãe. Olha que bênção. E eu tenho certeza que você vai se deliciar com essa história, que essa história vai inspirar a sua fé, né? Inspirar esse seu relacionamento com ela. Afinal, foi o próprio Deus, o próprio Jesus, quem nos deu ela na cruz, né? Quem nos deu ela como mãe, como nossa mãe. Então nós queremos mesmo, já neste início de programa, já pedir a ela esse colinho, para que ela venha nos acolher tudo que está no nosso coração. E eu desejo do fundo do meu coração que nessa noite, que nesse dia de hoje, você possa ter esse encontro de fé com Nossa Senhora, que você possa entender um pouco mais desse amor de mãe, né? Que você possa se achegar um pouco mais ao colo de Nossa Senhora, da Virgem Maria, que é onde nós muitas vezes precisamos estar, que é onde nós muitas vezes vamos nos sentir acolhidos, amparados e refugiados, é no colo dela. Nós vamos estar nessa noite de hoje, tenho certeza, tenho certeza. Não perde, fica aí, tá bom? Já já a gente volta com esse testemunho lindo. Eu quero muito, nós queremos muito partilhar com você. Vamos mais um pouquinho de música? Ave cheia de graça, bendita sejas, mãe, te amo com amor eterno, singelo de coração. Quero então colocar minha vida em tuas mãos, sentir que podes ninar-me, mãezinha, com tua proteção. Eu quero deixar que o teu plano em mim possas realizar sem limitações, e quero tentar, sem porém saber, ser um pouquinho do que tu és. Eu quero deixar que o teu plano em mim possas realizar sem limitações, e quero tentar, sem porém saber, ser um pouquinho do que tu és. Ave cheia de graça, Rede Maria de Evangelização, Web Rádio e Web TV Maria Passa à Frente. Adquira os livros dos encontros Maria Passa à Frente e Pisa na Cabeça da Serpente. Acesse sedesantos.com.br. Vem aí o Cerco de Jericó de Carnaval, de 18 a 24 de fevereiro, na Casa João Paulo II, Rua do Café 58, Centro, Taubaté, São Paulo, com o tema Não vos conformeis com este mundo. Missa diariamente às 19 horas, com transmissão ao vivo pela Rede Maria de Evangelização. Maiores informações pelo telefone 12 3624 6883 e pelo WhatsApp 12 982 52 8878, ou acesse sedesantos.com.br. Cerco de Jericó de Carnaval. Participe! Como em Pentecostes
As feridas da sua alma têm cura. O novo livro de Sebastião Ribeiro da Costa. Adquira já pelo WhatsApp 12982528878 ou acesse sedesantos.com.br. Chegou o novo modelo da camiseta Maria Passa à Frente e Pisa na Cabeça da Serpente. Adquira já pelo site sedesantos.com.br. Rede Maria de Evangelização, Web Rádio e Web TV Maria Passa à Frente. Estamos de volta com o nosso programa Feitos de Fé. E nós queremos receber aqui nessa noite um casal muito querido. Eu quero que você receba junto com a gente. É a Cris e o Diego. Sejam bem-vindos na nossa sede aqui na Casa João Paulo II, né? Já quero agradecer a vocês imensamente por vencerem todo o medo, a vergonha, estarem aqui com a gente nessa noite. Tenho certeza que o propósito de Deus, né, é muito maior do que qualquer coisa. Então, relaxem, vai dar tudo certo. E tenho certeza que o testemunho de vocês, um pouco que eu já conheço, já sei que é muito rico e vai enriquecer a nossa fé, né? Afinal, o nosso programa chama-se Feitos de Fé, né? Porque nós somos feitos de lutas, né? De perdas, de conquistas, mas também de derrotas, né? Tem muitos sentimentos, nós somos casa de sentimentos, não é verdade? Tem muito morando em nós. E também feitos de fé das nossas ações, o que nós fazemos quando somos movidos pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, os impossíveis, né, aparecem nas nossas vidas, mas nós conseguimos com muita fé, com muita garra ali, e no colo da mãe, né? Nós conseguimos passar por esses momentos assim, por mais que bata em nós, venha até nós o desespero, né? Toda a loucura do momento, da situação, porque nós somos humanos, então nós sentimos, né? Às vezes um desespero, uma aflição, mas a nossa fé, ela está ali, nos amparando a todo momento. Então, recebendo esse casal que vai estar aqui com a gente essa noite, né? Dando essas boas-vindas, né? Unindo ele, que veio unir o coração deles ao nosso, né? Nós queremos então saber de vocês, né? Toda essa trajetória de fé, esse testemunho, os detalhes de Nossa Senhora, os detalhes de Deus, o toque de Deus na vida de vocês, né? Então, esse programa nós temos trazido muitos testemunhos que têm nos levantado muita gente em casa também, né? Muitas pessoas que nos acompanham pela Web TV Maria Passa à Frente têm se sentido também abraçada por esses testemunhos, porque às vezes a realidade, a minha realidade, ou a realidade de quem está sentado ali, é a realidade de muitas pessoas, né? Então a gente se identifica, né? E a gente sente também, de certa forma, que a gente não está sozinho. Nunca. Que a gente tem quem está sofrendo junto, tem quem tem uma situação maior e tem quem cuide. Sim, mesmo da gente. Porque se você não tem fé nos momentos de dificuldade, assim, em tudo na vida, a gente sempre dá aquele jeitinho brasileiro, não é? Então, às vezes, a gente passa por situações que não tem para onde você correr ou pedir ajuda. Não tem, né? Então, quando a gente tem fé, a gente tem para onde correr sempre, né? A gente se sente abraçado. Sim. A gente não sabe explicar muito bem, né? Sim. Mas é uma força que vem nos movendo assim. A gente é tomado de uma coragem, né? Porque assim, a gente que tem Deus no coração, a gente que tem uma religião, a gente que busca muito a Deus, a gente não está livre das situações difíceis, né? A gente vai passar. A gente vai passar, a gente vai viver. A gente vai, muitas vezes, sentir essa turbulência,
né, na nossa vida, essas tempestades, mas a gente sabe como passar. Eu aprendi que todo mundo cai nessa vida, né? A gente passa por dificuldades, a diferença é de como a gente se levanta, né? A gente passa pelas dificuldades com mais dignidade. E o que a gente aprende também. Muito, nossa. E a gente sai das dificuldades, sim, outra pessoa. Assim, o modo de olhar, a forma, né? As dificuldades que a gente enfrenta é diferente. Parece que todas as outras coisas assim que a gente reclamava fica tão pequeno. Sim. Sim. Fica tão diminuído perto assim de algumas situações tão difíceis que a gente passa. E às vezes assim, falando um pouco de mim mesmo, de algumas experiências que eu tive, né, no particular, eu já tive momentos assim que eu passei por dificuldades em que Deus estava em silêncio, né? Todos nós passamos pelo deserto, né? Mas depois que eu passei, eu pude olhar para trás e falar para Deus: Deus, Tu estavas lá comigo a todo momento. Às vezes aquela dor estava tão aguda naquele dia, eu não consegui nem perceber. Às vezes a gente não sabe nem rezar naquele momento, como pedir, né? Mas Deus sonda o nosso coração sempre, com certeza. E Ele entende as nossas lágrimas, né? E Cris, você estava falando aqui para mim que você não podia engravidar. Não. Eu cheguei a fazer tratamento durante muitos anos, né? E fiz tratamento aqui, acompanhamento e tratamento aqui em Taubaté durante alguns anos. E eu tinha uma resistência muito grande por esses tratamentos, né? Eu falava, a vida é um dom de Deus, por que eu estou tendo que passar por isso? Te doía isso? Muito, muito, né? Esse processo de infertilidade é um processo muito doloroso para a mulher, né? Às vezes, eu me sentia muito diferente, porque eu queria tanto ser mãe e às vezes aquilo já estava se arrastando há anos, e injeções e hormônios, e a amiga do lado falava, vou parar de tomar remédio. No mês seguinte ela estava grávida, sabe? Então eu falava, meu Deus, não está me vendo? Mas eu aprendi hoje, eu vejo que Deus tinha um momento certo para mim. Com certeza. Né? Então, aí o médico falou, olha, Cris, se você não quiser continuar, já fazia anos que eu fazia os tratamentos, você vai ter que sentar e esperar um milagre. Não tem outra forma de você engravidar. Então, eu fui para São Paulo, na esperança de... E lá foi a mesma coisa. Cheguei a fazer fertilização in vitro. E quando eu fiz a fertilização in vitro, quando eu vi que ela implantou um embriãozinho lá, que eu olhei pela câmera, eu me arrependi na hora. Porque quando eu vi aquilo, não sei, alguma coisa me apertou, porque eu falava, meu Deus, é uma vida assim. Não era o plano de Deus. Eu não me senti feliz. Eu lutei durante anos para chegar àquilo, e quando eu cheguei eu falei, meu Deus, não é isso que eu queria. Não era assim que eu queria. E não deu certo. E eu lembro quando eu estava chorando muito em casa, meu pai falou assim, Cris, você reza para tantas pessoas, você intercede, você viu tantos milagres acontecendo na vida de tanta gente, e por que você não acredita em milagre para você? Para a sua vida, né? Eu achava, não sei, eu achava que milagre era para os outros. A gente tem essa tendência, muito. Sempre achar que para o outro vai acontecer melhor, mais fácil. E eu me lembro que um dia, eu cheguei chorando nesse dia na igreja, eu participava do Ministério de Intercessão do Grupo Obras do Senhor do Bonfim, e eu cheguei chorando muito lá, e um amigo me chamou, falou, Cris, vamos rezar lá diante do sacrário, né? Acalmar esse coração. E eu fui servir, guardei minha dor no bolso e fui. E a gente terminou o grupo de oração, a gente foi fazer oração, e ele falava assim, minha irmã, Deus vai te dar graça de ser mãe, e Deus me mostra você sendo mãe. Olha só. Mas eu já não acreditava naquilo mais. A dor, né? Eu assumi que não seria mãe, e não seria porque eu não queria daquele jeito mais. A medicina está aí, graças a Deus, né? Muitas mulheres são mães assim, mas eu não me senti feliz assim. E ele falou, abre a Bíblia que Deus vai te dar o nome do seu filho. E quando eu abri a Bíblia, era Daniel. Meu Jesus. A passagem de Daniel na cova dos leões. E foi exatamente essa nossa história. O que a gente viveu com Daniel
é como se Deus tivesse tirado ele da boca dos leões, assim. 2 anos depois. Você engravidou 2 anos depois? Engravidei do Daniel, com muita resistência de fazer o que eu já tinha feito uns 500 testes de gravidez. Eu não queria mais um negativo. E o Diego falava, Cris, faz. E eu falava, não vou fazer. Era muito humilhante aquilo para mim. Eu falei, eu não posso engravidar, eu não vou engravidar. E a dor sufocava tudo aquilo que eu sabia que Deus tinha, sabe? E eu fiz o teste e eu estava grávida. Quando eu cheguei para fazer o ultrassom, o médico falou assim, parabéns, mamãe, você está grávida. E quando ele olhou os meus ovários, assim, ele, nossa, foi tratamento, deu certo, que legal. E eu falei, não, doutor, não foi tratamento. Ele, como? Eu falei, eu imagino o seu sorriso. Deus, nossa, um susto, né? A ficha só caiu mesmo quando eu fiz o ultrassom, porque eu fiz o exame no laboratório e eu voltei umas 4 vezes para perguntar para você. É positivo mesmo? Qual a chance disso? Eu tô lendo direito. Tipo assim, e aquilo eu falei, é um milagre de Deus, assim. Contou para ele? Não foi tão simples assim. Ela fez o... Na verdade, eu comprei o teste de gravidez que ela não queria fazer. Eu comprei, cheguei em casa, levei o teste e falei, ó, teste, vamos fazer? Aí ela chorou, não queria fazer e tal. Aí eu fui dormir. Aí eu acho que era umas 3... fui dormir, é ótimo. Não que ela chorou, eu fui dormir, mas assim, eu lembro que eu estava dormindo, aí eram umas 3, 4 horas da manhã. Ela entrou no quarto, assim, gritando, Diego, acorda, agora eu tô grávida. Oi? Desesperado, assim. E ela esperou eu dormir pra ela no cantinho dela, escondidinha lá, isso, no momento dela. E ela fez o teste e ela descobriu. Só que aí ela não acreditou no teste. E a gente sabe que o teste de gravidez... quando dá positivo, as chances de ser positivo são realmente grandes de serem verdadeiras. Quando dá negativo é que às vezes... pode ser positivo, né? E aí a gente voltou a dormir, no outro dia de manhã, vamos lá no laboratório, Cris, vamos lá fazer um exame para ver, já que você está com dúvida, vamos lá. Chegou no laboratório, colheu o sangue, demorou um pouquinho, saiu o resultado. Não, eu lembro que ela foi trabalhar e eu fui para o meu trabalho. De tarde a gente voltou para pegar o resultado. Ela entrou, eu fiquei no carro, ela quis entrar sozinha, pegou o exame, abriu lá dentro, sem eu estar por perto, voltou. Aqui tá como grávida, mas eu não tô grávida, não acreditava. Eu acho que foram tantas as tentativas, tantas frustrações, que quando a graça realmente chegou... Ficou com medo de acreditar e se decepcionar e mais uma vez, né? se decepcionar. E aí eu falei, Cris, como que não está grávida? Olha aqui, está falando. E eu lembro assim, que eu não me recordo qual que é a taxa de... Isso, dela ela deu muito acima da taxa, sabe? E ela, volta lá com o exame. Diego, tá errado, é acima de 25, deu 4.000, tá errado. Aí eu peguei o exame, voltei para dentro do laboratório, fui na atendente, olha, tá certo, aqui tá grávida mesmo. Ela, eu não posso falar, porque foi ela que fez o exame, eu não posso falar do resultado do exame de ninguém. Não, só pra mim, se estiver grávida, eu sou o pai, pode falar. Ela, parabéns, papai, você tá grávida, você tá grávida, não conta pra ninguém que eu te falei, mas você tá grávida. Voltei pro carro, olha, ela falou que tá grávida. Ela não acreditou ainda. Aí, tá, então vamos fazer o seguinte, ela tem uma amiga que ela é médica, vamos lá na casa da Paula, você pergunta pra ela vai ver o exame, ela vai falar pra você. Ela é médica, você tá com o exame e ela é médica. E ela acompanhou toda a minha história, né? Sim. Chegou lá, ela pegou o exame e ela falou assim, ó, Cris, você tá muito grávida. Porque não sei como, mas você tá muito grávida. Eu não sei como, mas você tá muito... Porque ela sabia de toda a dificuldade. Ela falou, não sei como, mas você tá muito grávida. 4.000 é muito grávida. Isso. Mas ela não acreditou ainda, ela só foi acreditar de fato na ultrassom. Foi quando o médico mostrou as imagens. Demorou um pouquinho, então. Demorou. E a graça era tão grande, assim, que veio confirmando aquilo que Deus tinha usado a boca do Tarcísio para falar, era um menino. Então, o nome dele, Deus já tinha escolhido, né? Era Daniel. O nome, o tempo, a hora. Sim. E você ficou esses dias com o coração
aflito ou você foi se acalmando? Eu fui me acalmando. E eu tive uma gravidez muito tranquila, sem problemas, sem enjoo. Foi muito tranquila. E quando eu cheguei de 34 semanas, levantei para tomar banho para ir trabalhar e eu vi que eu estava com sangramento e fiz o acompanhamento pré-natal, fiz muitos ultrassom, muito. E eu falei, eu vou passar no pronto-socorro por segurança, né? E quando eu passei no pronto-socorro, eles fizeram exames, para minha surpresa, eu estava em trabalho de parto. Ia ser um parto muito prematuro. Eu fiquei 2 dias em trabalho de parto e não consegui segurar o Daniel por mais tempo. E o Daniel nasceu. Você achou que você ia perder ali? Não, mas eles já tinham me orientado que se ele nascesse ia ser uma prematuridade grande. E daí ele ia ter que, muito certo, que ficar na UTI. E um filho que foi assim tão esperado, né? Ficar numa UTI neonatal, mesmo que fosse só para ganhar peso, aquilo para mim já foi um incômodo muito grande. Foi quanto tempo? Que ele ficou na UTI? Isso. Daniel ficou quase 4 meses na UTI. Então ele nasceu muito bem, respirando, sem dificuldade. Com a graça de Deus, a gente tinha uma médica muito experiente lá na hora. E ela viu que alguma coisa ali não estava de acordo. E ela falou assim, olha, mãezinha, eu vou levar ele para a UTI por segurança dele. Então, até então, ele estava na UTI por segurança. Fui para o quarto, o Diego foi embora para casa, né, com a minha família. E quando ele nasceu, umas 4 horas da tarde, à noite, o médico da neonatal veio me dar notícia que o Daniel tinha nascido com uma malformação de esôfago, né, que chama atresia de esôfago, que era uma formação muito grave, porque era incompatível com a vida. Ele usou essa palavra para mim. Incompatível com? Com a vida. Como que pode uma criança nascer, porque ele não tinha o esôfago, como pode uma criança sobreviver se ela não pode se alimentar, né? Então, não tinha como alimentar o Daniel. Meu Deus, e ali precisa... Pode falar. O esôfago é onde passa o alimento, né? Sim. Por onde a gente come, onde percorre o alimento até chegar o estômago, e do estômago vai para o intestino. O do Daniel, o esôfago dele, ele devido à malformação, ele era ligado, ele não chegava até o estômago, ele fazia uma curva e ligava ao pulmão. Então, com a primeira mamada dele, se ele fosse antes de fazer os diagnósticos, se ele fosse direto para o quarto, então seria fatal, porque tipo, o pulmão dele enche de leite. Então a situação do Daniel era essa, o esôfago dele não era ligado da forma normal, que é ligado até o estômago, e aí a comida passa e segue o seu curso normal. Entendi. E daí os médicos nos informaram que ele passaria pela primeira cirurgia no 3º dia de vida, para dar tempo de fazer os exames que precisavam. Mas o médico já havia nos adiantado que Daniel teria uma chance, né? Que a cirurgia era uma cirurgia de grande porte para um homem de 100 quilos, para um bebê prematuro, que passaria 3 dias sem se alimentar. Era muito arriscado, né? O Daniel passou pela primeira cirurgia, né, no 3º dia de vida. A notícia que a gente teve quando ele saiu do centro cirúrgico é que a cirurgia tinha sido um sucesso. Que o Daniel ficaria mais uns dias internado e logo ele viria para casa. E Oração, a família inteira ali. Nossa, eu me lembro que nossos amigos, graças a Deus a gente é bem cercado, né? Nossos amigos se reuniram em casa no dia à noite, na sexta-feira à noite. E rezaram o terço junto com a gente. Poder da intercessão, né, gente? O poder da gente, quando a gente se cerca de pessoas que são fortes na fé, nesses momentos nos fortalece muito, né? Porque como a gente falou no começo, tem momentos que a gente não sabe nem o que falar para Deus. Não sabe como rezar.
Não sabe nem expor a situação para Deus, por mais que ele sabe que ele está olhando por nós, né? É o que as pessoas geralmente falam, você perde o chão, né? Então, todos os planos, seu filho nascer, ficar 1, 2 dias no hospital, que é o tempo normal, e aí você sair com seu filho do hospital e ir para casa. O que vai acontecer com agora? Flores e balões. Aquilo foi tudo por água abaixo. O quarto todo montado, as roupinhas todas compradas. E é justamente isso. Em questão de segundos, tudo se muda e isso prova que o nosso futuro, a nossa vida não pertence a nós. A gente não é dono de nada. Não. E daí vem também o ensinamento que não adianta você ter posses, poderes, porque nessa hora foge da sua mão, foge do seu controle. E aí daí vem a dependência, né? De quem que você realmente depende e a quem você vai buscar, né? E aí vem o sentido da fé. Verdade. E só tem Ele mesmo. Só tem Ele. A gente olha para um lado, olha para o outro. Ninguém serve, né? É claro que não é essa expressão assim, ninguém serve, não quer dizer que assim que as pessoas não ajudam. As pessoas ajudam muito. Família, então, né? Fica um ninho, né? Os amigos, assim, todo mundo e intercedendo, mas naquele momento, por mais que esteja todo mundo ali, você olha para um lado, você olha para o outro, parece que ninguém serve. Ninguém pode fazer nada. É bem isso. É só Jesus. E também aperta muito o coração assim de vocês, porque você pensa, ele está sofrendo. Sim. Você fala assim, eu coloquei um bebezinho tão indefeso que eu sou responsável pelo bem-estar e pela segurança dele, e ver ele naquela situação e não poder fazer nada. Eu via muito Nossa Senhora, tudo que ela passou com Jesus na crucificação, né? Ela vendo o filho dela sendo tão judiado como ele foi, e ela não interviu os planos assim de Deus, ela não reclamou, ela só teve ali, só entregou, aceitou com muito sofrimento, com certeza, tudo aquilo. E no silêncio, né? No silêncio. O silêncio de Nossa Senhora, sim, nos ensina muito, né? De aguentar toda a dor, né? Todo o nosso cansaço, tudo que a gente passa sem reclamar. Sem reclamar. E sem reclamar com Deus, né? Porque Não. nesses momentos, assim, não sei se aconteceu com vocês, mas a gente se inclina a isso, é do humano, né? A perguntar para Deus, por que comigo? Por que com ele? Né? Nem bem nasceu, nem bem viveu, já está pagando o quê? Né? É bem isso. Né? E foi eu me via durante todo esse processo. Eu não podia fazer nada, mas eu podia estar ali com ele, né? Rezando para ele, estando junto dele e pedindo para Deus que ele suportasse e conseguisse vencer toda a dificuldade que ele estava passando, né? Você já não estava nem trabalhando mais, né? Porque tinha que ficar ali. Não. Mas você não dormia no hospital? Não podia dormir no hospital, né? Porque eu passava todo o dia lá no hospital com ele e no final do dia eu ia embora. Mas eu ficava o dia todo lá. E daí vem todo o nosso processo da nossa ligação com Maria nesse processo. Porque no corredor do hospital tem uma imagem de Nossa Senhora que ela fica no alto, assim, ela fica em frente ao centro cirúrgico. O Daniel nasceu no Hospital São Lucas. Então, em frente ao centro cirúrgico tem uma imagem de Nossa Senhora, se eu não me engano, é Nossa Senhora de Fátima. Ela fica na porta do centro cirúrgico e todas as vezes, quando a gente ia embora, a gente pedia para Nossa Senhora ficar com ele. Sim. Eu pedia muito para Nossa Senhora, porque eu não queria sair do hospital. Eu era expulsa do hospital. Eu não imagino, né? E você dormia nada na tua casa, né? Então, e eu pedia, porque o Daniel ficou durante todo esse tempo hospitalizado, sem poder se alimentar. E então, imagina um bebê prematuro, sem poder se alimentar. A gente pedia muito a intercessão de Nossa Senhora, todos os dias. Ai, gente, a gente já volta e a gente vai conhecer um pouco mais dessa história, essa história de vida, viu? É história de vida, que Nossa Senhora levantou essa vida tão preciosa. Fica aí, a gente já volta.
Rede Maria de Evangelização, Web Rádio e Web TV Maria Passa à Frente. Chegou o novo modelo da camiseta Maria Passa à Frente e Pisa na Cabeça da Serpente. Adquira já pelo site cdsantos.com.br. Torne-se um sócio fiel. Ajude-nos a evangelizar. Acesse mariapassafrente.com e cdsantos.com.br. Então vem, amigo. Adquira os livros dos encontros Maria Passa à Frente e Pisa na Cabeça da Serpente. Acesse cdsantos.com.br. Vem aí o Cerco de Jericó de Carnaval. De 18 a 24 de fevereiro, na Casa João Paulo II, Rua do Café 58, Centro, Taubaté, São Paulo. Com o tema Não vos conformeis com este mundo. Missa diariamente às 19 horas, com transmissão ao vivo pela Rede Maria de Evangelização. Maiores informações pelo telefone 12 3624 6883 e pelo WhatsApp 12 982 52 8878 ou acesse cdsantos.com.br. Cerco de Jericó de Carnaval. Participe! Rede Maria de Evangelização, Web Rádio e Web TV Maria Passa à Frente. Amém, voltamos com o nosso programa hoje todo mariano, todo especial, todo singelo, né? E nós paramos onde? Na visita de Nossa Senhora, na vida desse menino, desse bebê, né? Daniel era um bebê e Nossa Senhora fez uma visita nessa história, na história de vida do Daniel. Daí, Cris, vocês estavam falando que vocês tinham que ir embora, né? Que você tinha que ir embora e deixar o Daniel lá. Imagino que você ficava pensando lá, como é que meu filho vai ficar? Será que estão cuidando bem? Sabendo que ele estava lá e com fome, né? Porque Daniel, por mais que ele recebesse a alimentação parenteral na veia, ele ainda sentia fome, né? Eu sempre pedia para Nossa Senhora, mas sabe aquela fé que você pede, você acredita até que ela vai cuidar, mas você não consegue dimensionar, tipo assim, vai cuidar, mas não como ela cuidou, né? Uma coisa que eu queria até falar, todo esse período que a gente passou na UTI, graças a Deus, o Diego, ele nunca me deixou sozinha no hospital. Amém. Eu vejo muitas mães de UTI, eu vi casos do marido e pai abandonar a família naquela situação que já é por si só horrorosa. Devastadora, né? Elas lutavam sozinhas. Lutavam sozinhas. Eu cheguei a ver mulheres na UTI que elas estavam com filho lá já há vários meses, e estavam grávidas e perderam aquele filho que elas estavam carregando. O bebezinho morreu no útero da mãe e o pai simplesmente abandonou a mãe com aquele filho. Ela teve que esperar alguns dias, porque não tinha quem ficasse com o filho no hospital, que ele já estava ele tinha ido para a pediatria, e daí quem fica é a mãe. E ela teve que esperar chegar até próximo ao final de semana para a avó vir de outra cidade cuidar, para ela poder fazer a curetagem. A dor da perda e a dor do abandono, né? Graças a Deus o Diego foi muito presente. Até hoje ele nunca me deixou sozinha, em todas as dificuldades que a gente passou, né? O Diego trabalhava em Aparecida na época, o pessoal do A12, eles foram muito presentes, né, Diego? Eles paravam todos os dias, 30 minutos antes,
para rezar o terço, intenção do glória. Daniel. Que bênção. O Padre Evaldo, nossa, ele também foi uma bênção nesse período, porque o Diego era funcionário dele lá. Me A gente lembro teve dele. todo o apoio que a gente precisou. A gente venceu, com a graça de Deus, a gente conseguiu superar tudo aquilo que a gente foi passando, porque Deus foi colocando pessoas que estavam em oração, né, em intercessão por trás. Eu digo que o Daniel, ele nasceu pregando, sem falar uma palavra. Uma criança que não sobreviveria a uma cirurgia, ele fez essa primeira cirurgia, que tinha sido um sucesso. 7 dias depois, os pontos internos abriram. Daniel fez uma pneumonia, porque aspirou para o pulmão. Então, uma criança que estava grave, ficou gravíssima. O médico nos disse que ele teria uma chance. Então, Daniel foi entubado e precisaria passar pela segunda cirurgia, tão grande quanto a primeira. Há 15 dias já sem se alimentar, numa situação muito mais debilitado, né? Muito mais delicado. Muito né? mais. Nós passamos pela segunda cirurgia, Meu Deus. na esperança de que tudo aquilo ia dar Um certo. curto espaço de tempo, né? Nesse período, uma enfermeira me chamou, falou assim: mãezinha, eu queria te falar. É uma enfermeira que tinha muitos anos de experiência. E ela falou assim: mãezinha, eu queria te dar um conselho de mãe, que eu também sou. Eu tenho muitos anos de experiência de enfermagem. É muito raro essa deficiência que seu filho nasceu. Todas as crianças que nasceram com essa deficiência não sobreviveram. Vai desapegando, mãezinha, aos poucos. Eu vejo o seu esforço aqui. Mas vai desapegando, porque você não vai sair daqui com ele no colo. Me dói falar isso, Meu ela me Jesus. disse. E eu não vi, não foi na maldade, ela queria, ela via. Ela queria te preparar. Sim, né? ela via a fé e a esperança que eu tinha de sair com ele de lá. Nossa, aquilo entrou como uma faca me rasgando assim. E ela acompanhou até o final? Ela acompanhou até o final. Sim. E eu falei para ela, a única coisa que eu consegui falar para ela na hora, eu falei assim: olha, pode até ser, mas se Deus me confiou o Daniel, eu vou passar com ele tudo que ele tiver que passar. Foi Deus que me deu o Daniel, eu não podia ser mãe. Então, Deus tinha toda a autonomia de levar ele, né? Eu não podia cobrar Mas isso. ainda era hora de lutar. Mas era eu não hora de desistiria. desistir. Eu sempre dizia, né, Diego? Enquanto o coração do Daniel bateu, eu não vou perder minha esperança. Sim. Foi um período que foi tão longo que a gente hoje olha para trás assim, você fala assim: eu não suportei tudo aquilo. Daniel foi para a segunda cirurgia, o médico refez todos os pontos, colocou uma gastro nele para a gente começar a tentar alimentar ele. A gente passou aquelas 24 horas depois da cirurgia. Mas a segunda cirurgia também não foi um sucesso, né? Nós passamos pela segunda, nós passamos pela terceira, nós passamos pela quarta, pela quinta, pela sexta. E eu me lembro que na última cirurgia o médico falou assim: Cris, eu já não opero o Daniel mais como um bebê. Eu opero ele como operaria um homem de 100 quilos. Então, tipo assim, toda essa história do Daniel, durante esse percurso dessas 6 cirurgias, a gente ainda teve 2 infecções gravíssimas hospitalares. Por várias vezes a equipe médica, que tinha a equipe cirúrgica e a equipe da ANEL, eu lembro uma vez que na segunda infecção do Daniel, o médico bateu nas costas deles assim, e eu lembro que era um sábado. Ele falou assim: olha, pai, desculpa, mas não tem mais o que fazer. Não tem como reverter mais essa situação dele. E eu me lembro que a gente saiu naquele corredor, e é um corredor longo, assim, para a gente que fazia aquele trajeto todo dia. E eu lembro que eu olhei para aquele corredor e falei: meu Deus, para quem que eu vou pedir ajuda agora? Quem vai dar um jeitinho para mim agora? E eu pensava assim: meu Deus, se eu não tivesse fé naquela hora, o que eu ia fazer? Porque eu não tinha mais para onde buscar ajuda. Tudo que a gente podia fazer, a gente fazia. Era estar junto com ele, era rezar.
sem perder a esperança. E as chances da medicina parece que já estavam zerando. E era um dia por vez. Aí no terceiro dia, às vezes não dava certo, aí voltava 4 dias. Era como aqueles jogos que a gente vai, anda uma casa, volta 3 casas, volta 5 casas. Esse corredor do hospital pra gente era um terror a gente passar por ele, porque era onde a gente passava para ir embora, mas pior ainda era chegar para voltar para ver o Daniel, porque a gente nunca sabia como que a gente ia encontrar ele. Então, às vezes a gente chegava e aí via aquela máquina de tirar raio-x na porta. Isso pra gente já significava que o Daniel tinha voltado para os tubos de oxigênio. Vocês iam para o hospital de manhã na pressa de ver o rostinho dele logo, né? Para ver se Sim. estava tudo Era bem. muito Sim. difícil esse Mas não- trajeto do corredor. Mas era muito dolorido. Não era como você correr e ver o seu filho no berço, sabe? Era aquela angústia assim, meu Deus, eu tô com medo da dor que eu vou sentir, de não saber como que ele está. E a gente chegava em casa e a gente não conseguia dormir para não saber como que ele ia ficar, como que ele ia passar a noite. A nossa grande sorte foi que Deus foi colocando pessoas aos poucos, assim, foram chegando pessoas aos poucos e foi colaborando para todo o processo. Foram médicos, foram enfermeiros, pessoal da equipe de limpeza. Na terceira cirurgia do Daniel, a criança sempre quando vai para a cirurgia, ela sai com a incubadora pelo corredor do hospital e os pais podem acompanhar até a porta do centro cirúrgico. E na terceira cirurgia do Daniel, a hora que a gente olhou para trás, estava toda a equipe de limpeza com o terço na mão e o pessoal seguindo atrás, como se fosse uma procissão mesmo. Que lindo. Então, assim, Deus foi levantando, foi colocando pessoas ao nosso lado, para cada um. Era um fisioterapeuta que chegava e fazia isso, era um médico que chegava com... E a gente, em tudo, a gente via a mão de Deus. Por mais que eram processos da área médica, em que envolvia a medicina, mas em tudo a gente via a mão de Deus, em todos esses processos. Deus foi visitando corações ali dentro todos aqueles dias, né? Então, Deus usou, não é que Deus quis, mas Deus usou, né? De todos aqueles dias, toda aquela passagem, Daniel, de vocês ali dentro, para visitar vários corações. Sim, e sabe uma coisa que é muito interessante em todo esse processo que a gente viveu? Era a gente estar numa situação, muitas vezes, que você olhava, você falava assim, não é possível que eu estou vivendo isso. Mas quando você olhava para o lado, tinha gente em situação pior que a nossa. E eu falava, como consegue estar em situação pior que a minha? Mas você estava, então você ia meio que se equilibrando naquilo. E a gente nunca reclamou. Por mais doloroso que foi muito difícil, foi desafiador, assim. Não dá para dimensionar o que a gente viveu, sabe? A gente nunca reclamou. A gente sabia que o Daniel era um propósito de Deus, que se Deus tinha confiado ele, eu não acreditava que Deus ia levar. Como que Deus ia me dar uma graça tão grande para me tirar depois? A gente passou por essas 6 cirurgias, o Daniel sem se alimentar. A gente, quando quando a gente foi transferido para o hospital escola, a gente levou uma conhecida lá na UTI, pediu uma autorização, porque Daniel não tinha, depois de 6 cirurgias, ainda a gente não tinha previsão de ir para casa. Já tinha quanto tempo isso? Já tinha mais de 3 meses, quase 4. 6 cirurgias em 3 meses, praticamente. Sim. As últimas 3 cirurgias foram em 21 dias. Para um bebê que não se alimentava. Então, assim, era tudo muito difícil. Qualquer pessoa já seria uma invasão muito grande. Para vocês terem ideia, por ele não se alimentar, eu não me recordo. Ele teve, eu não me recordo o nome. A parede do estômago dele que chegou a colar uma na outra. Então, os médicos tiveram que meio que inflar para descolar. Sim. Por ele não se alimentar, eu não me recordo se é a proteína que faz isso, mas a pele dele começou a ficar como se fosse gelatina, então não segurava mais os pontos. Então o médico fazia a sutura, né, os pontos, mas
já não segurava mais os pontos. Então, assim, era tudo muito difícil, sabe? É aquela sensação de você estar, assim, debaixo de no pé de um monte, assim, imenso, que você precisa desbravar aquilo, e você fala, meu Deus, como que a gente vai conseguir fazer isso? Como que o Daniel, uma criança desse tamanho, pequena, sem se alimentar, como que ele vai desbravar isso? E aí é só a fé. É o lugar que a gente conseguia se agarrar, era na fé. Eu vejo assim que o Daniel era pequeno, mas a força de Deus na vida dele era muito maior do que aquilo. O Daniel teve evisceração dos órgãos, foi quando os pontos abriram, ele estava no colo do Diego no hospital e os órgãos começaram a sair para fora. Foi muito intenso, não dá para admitir. O Daniel já não tinha veia mais, já não tinha acesso. Foi muito intenso o que a gente viveu. Era um dia bom, 3 ruim. E era por isso que era tão difícil chegar no hospital. Eu tinha que vencer meu medo para estar com ele, porque o medo de chegar lá e não saber como ele estava era muito difícil. Ficou muito tempo entubado. Acaba que já esperava a má notícia, né? Você começa a ficar assim. E o Daniel, quando a gente saiu do hospital, e um dos médicos que não era da equipe cirúrgica chegou e falou assim: olha, mãezinha, você vai levar ele para casa, né? A gente levou essa moça lá na UTI NEL, lá no Hospital Escola, e ela levantou oração mesmo, sabe? E ela começou a orar alto dentro da UTI. E eu falava, meu Deus, aqui é um lugar que não pode fazer barulho. Eu já estava adestrada ao hospital, né? E ela levantou a voz mesmo. Ela falou, Cris, levanta a voz comigo e vamos orar. Para Deus intervir na vida do Daniel, ele tem que ir para casa. É o lugar dele em casa, não é aqui. Amém. E ela, com muita fé, com muita autoridade, ela fez uma oração lá que todo mundo ficou olhando assim. E a gente orou muito para o Daniel. 2 dias depois, o Daniel foi transferido de volta para o São Lucas. E em mais 2 dias, o Daniel estava em casa. Glória. E eu saí com meu filho no colo. Todos os dias, quando a gente saía lá do hospital, eu pedia para Nossa Senhora, quando eu vim embora, para ela cuidar dele. Mas era aquele pedido para Nossa Senhora. Eu pedi como mãe, eu falava, mãe, seja mãe para ele. Hora que eu não estou aqui, que eu não posso ser. Eu fui pegar o Daniel no colo com 45 dias, porque as enfermeiras ficaram com dó de eu ficar no hospital o dia inteiro e eu não tinha pegado meu filho no colo. Quando eu peguei o Daniel pela primeira vez no colo, ele estava entubado, com sonda, com dreno nas costas. Era tanto fio que eu não consegui, que elas não era ideal que tirasse ele de lá. E elas me deixaram pegar ele por dó, sabe? Assim, que bom, né? Com 45 dias que eu fui pegar. Ele. E quando a gente foi para casa, o médico falou assim, olha, mãezinha, você vai levar ele para casa, mas o Daniel não vai conseguir tomar nem suco de laranja. E eu falava, meu Deus, nós passamos por 6 cirurgias. E meu filho não consegue comer ainda, não vai conseguir mamar. Um novo desafio que se apresentava a vocês, né? E eu falava, não é possível, meu Deus. E a gente levou o Daniel para casa, e ele se alimentava pela gastro, né? E estava começando a introduzir chuquinha, muito pouquinha quantidade no hospital. E eu lembro que quando eu estava assim no meu quarto com o Daniel, o Diego estava com o padre Rodrigo Natal na sala, conversando sobre trabalhos. E nessa hora, eu com o Daniel no colo, com a chuquinha na mão, falava, senhora, não é possível que o Daniel não vai conseguir mamar. E aos pouquinhos eu fui dando a chuquinha para ele, e ele foi conseguindo sugar. E quando eu olhei assim, eu tinha uma imagem de Nossa Senhora do lado da cômoda. E o Daniel, ele tinha saído do hospital, estava com 4 meses. E o Daniel se batia e dava risadinha. E eu olhava para ele, mas ele não estava me olhando. E quando eu olhei, era para a imagem de Nossa Senhora. Ai, gente. E ele se batia para ela sabe quando alguém que você conhece, que você reconhece e que você está feliz de ver? E eu olhei e falei, tipo assim, o que está acontecendo aqui? Na hora eu entendi, eu falei, minha Nossa Senhora, a senhora cuidava dele para mim na UTI, quando eu não podia lá, quando eu vim embora, a senhora cuidava mesmo, né? Então, tipo assim, ela se fazia
presente lá. Não era algo que eu imaginava, ela está cuidando. Não, ela estava lá com ele. Não foi algo que falaram para você sentiu. E eu tive a certeza que Nossa Senhora cuidava, que ela era o colo, que eu não podia ser para ele todo esse período. E o Daniel mamou, ele aprendeu a mamar. A gente batizou ele em Aparecida. Um pouco depois disso, que a gente teve que ficar muito tempo reservado com ele, né? Por causa de infecções, não tinha muita imunidade. E ele usava a sonda ainda, que a gente já não usava mais. O Daniel conseguia mamar. Oh, glória. E a gente batizou ele no domingo. Na terça-feira eu coloquei ele na banheira e eu ganhei um vidro de água benta. E eu virei aquela água benta na banheira e fui dando banho no Daniel, assim. E aquela sonda é como se catasse uma tesoura e cortasse aquilo. Aquilo não soltou. Ela foi cortada, a sonda. E no que eu fui dando banho dele, a hora que eu olhei a barriguinha do Daniel começou a vazar. E aquela sonda teve que ser tirada. Foi mais um milagre, porque os médicos não queriam tirar a sonda, porque eles não acreditavam na recuperação assim do Daniel. Foi mais um dos milagres assim na vida dele. Quando tira a sonda, por ele perder a sonda, o único meio dele se alimentar seria pela boca, que é justamente onde era o problema dele, né? De ligar o alimento do esôfago até o estômago. E o esôfago e a sonda ela servia para complementar o que ele mamava na chuquinha pela boca, que era muito pouca. Então, com a perca da sonda, ele teve que começar exclusivamente a se alimentar somente pela boca. Detalhe que quando o médico tirou a sonda, porque teve que ser às pressas, não foi num centro cirúrgico, ele teve que retirar a sonda, porque eu amarrei aquilo e a gente correu para o hospital. E o médico retirou a sonda e ele falou assim, agora, mãe... Ele já estava acostumado, porque no começo eu lembro quando eu falava assim, doutor, ele vai ficar bem, eu tenho fé. Ele falava assim, a senhora que está falando. Nesse dia que a sonda arrebentou, ele tirou a sonda dele e falou assim, como agora eu sei que você tem fé, reza. Porque se isso não fechar em 24 horas, o que não vai fechar, ele vai voltar para o centro cirúrgico. E eu tirei a foto. Em menos de 24 horas e mandei para o médico, saiu uma pele de dentro para fora e aquela sonda fechou. Mais um milagre. Mais um milagre. Eu falo assim que é como se Deus mandasse o Daniel para vir me curando, sabe? Eu não podia gerar. E todo esse período que a gente foi passando entre as pessoas, assim, a gente foi vendo muita coisa acontecendo, sabe? Muita gente que não tinha fé, que acompanhou muito de perto ali dentro do hospital, não tem como explicar muita coisa que aconteceu ali. Confrontou muita gente, né, essa história de quem acompanhou de perto ali naquele momento, aquela realidade, não falou o quê? Senão a fé. O que justificou? Não tinha. Não tinha. Os médicos, né? Não, foi acompanham muito... ele até hoje, assim, os mesmos, não? O mesmo médico? A pediatra que acompanha ele, ela acompanha desde a UTI NEL. A doutora Rosa é uma pessoa assim, espetacular, assim, que sempre nos ajudou, né? E o Daniel, hoje, ele consegue se alimentar. A gente passou, depois disso, por mais 6 dilatações para ir abrindo esse esôfago, porque quando fez a cirurgia ficou bem apertadinho, né? E para ir abrindo esse esôfago, uma criança que não ia tomar suco de laranja, hoje ele come. Pipoca, arroz, feijão, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente ainda tem algumas coisas a superar, assim, mas não tem como a gente duvidar do que Deus fez na nossa vida. Assim, a gente tocou em muitos milagres mesmo. E vocês foram reerguidos depois disso, né? Sim. A fé de vocês hoje em dia é outra. Não tem. Uma intimidade, né? Essa intimidade Sim. que vocês tiveram, vocês vão levar aí para a vida toda. E depois tiveram outro? E depois, quando o Daniel estava com 1 ano e 8 meses, eu engravidei do Pedro. E nesse período, antes do Pedro, eu achava ainda... Ai, Jesus... que era só o Daniel. Foi um milagre ali e acabou. E depois disso, eu engravidei nesse período, a gente acabou perdendo esse bebezinho. E depois veio o Pedro.
E o Pedro veio me curar de muitas coisas. Todo mundo falava, você é louca engravidar de novo depois de tudo que você passou. E eu falava assim, mas Você não teve medo? eu Você... sentia uma insegurança, Receio. assim, mas eu precisava. Eu via quando o Daniel estava na UTI, as mães saindo com balão, com flores, assim. Eu não pude viver essa alegria de ter um filho que nasceu e você foi para casa. Eu saí muito machucada do hospital, foi um processo muito intenso, assim. O meu olhar era outro, sabe? Então, quando o Pedro nasceu, ele veio me curando de muitas coisas, assim, sabe? Que eu não pude viver com o Daniel, uma maternidade assim mais tranquila. Normal. O Daniel, eu fui enfermeira dele muitas vezes no começo, né? Então o Pedro veio trazendo esse acalanto, assim, me curando de muitas coisas. Ai, gente, que lindo. Então são duas bênçãos. Graças a Deus. Vamos colocar aí a fotinha do Daniel pra gente encerrar aí o programa. Coloca dos irmãos, né? Fotinha dos dois. Deve ser muito companheiros, um cuida do outro. E parece gêmeos, mas não são gêmeos. Que lindo. Agindo Deus, quem impedirá? Daniel. Veio trazer aí um reboliço aí, mas um reboliço de amor, né? Veio fazer esse casal levantar a sua fé e experimentar, né? Foi sofrido, mas curou também muita gente. Quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigada por ter enriquecido a nossa vida, a nossa fé, né? Que muitas pessoas agora em casa podem estar pensando, né? Que comigo não vai acontecer, que eu não posso tocar no meu milagre, né? Que já é um ponto final, né? Então, quando Deus não der a última palavra, continua lutando. Sim, então, mesmo que os médicos, as pessoas, tudo sim, o que Deus tem pra gente, assim, ninguém toca. A gente passa por dificuldades, mas Deus não desampara. A gente nunca está sozinho. Deus vai colocando os anjos que vão nos ajudando a ir passando pelas dificuldades. Cada um na sua hora certa. Sim, e as mães, eu queria falar para as mães de UTI, assim, é um dia de cada vez, né? Um dia a gente chega, tá bem, no outro não tá, mas tenha fé, tenha esperança que, assim como Nossa Senhora cuidou do Daniel, eu tenho certeza que ela também está cuidando do filho de vocês, né? Não percam a esperança. Coragem, Força, muita fé. Amém. Obrigada a você que ficou com a gente. Obrigada pela sua companhia. Deus o abençoe. Deus abençoe a sua luta. Deus abençoe aí esse momento difícil, complicado, delicado que você está passando. Olha, fica a dica. Se coloca no colo de Nossa Senhora. Peça a intercessão dela. Peça o cuidado dela. Ela cuida. O colo dela cabe você, cabe a sua família, como coube eles, cabe todo mundo. Amém? Agindo Deus, quem impedirá? Boa noite. Deus abençoe a sua vida. Vamos sair cantando? Nossa Senhora, Virgem do Silêncio. Nossa Senhora, Virgem do Silêncio, quero sempre te amar. Deitar no teu colo, sentir teu perfume, teu carinho materno ganhar. Nossa Senhora, Virgem do Silêncio, quero sempre te amar. Deitar no teu colo, sentir teu perfume, teu carinho materno ganhar. Lágrimas de sangue nos teus olhos, estigma e martírio da alma. Mãezinha, minha vida, a igreja eu quero